Sem sorrir, sem ficar vermelha e sem titubear, ela a encarou sem dizer nada. Essa atitude deixou todos arrepiados. Será que minha esposa tinha ideia de onde estávamos? Será que sabia quem era aquela mulher elegante e madura que lhe dirigia a palavra? De um segundo para outro, aquela mente a qual eu nunca tivera acesso, o seu interior, me pareceu uma armadilha sem fundo. Eu tinha que fazer alguma coisa. Eu li A Vegetariana. O livro A Vegetariana foi escrito por Han Kang e publicado na Coreia do Sul em 2007. A história gira em torno da Yang Yi, uma mulher que decide parar de comer carne e acaba entrando em conflito com a própria família. Essa é a linha geral da narrativa, mas não é de forma alguma sobre o que trata a história. O tema é a violência contra a mulher, a brutalidade de uma sociedade que literalmente enlouquece os seus indivíduos. A obra é dividida em 3 partes, cada uma delas narrada por um personagem. A primeira parte é narrada pelo marido da Yang Yi, um homem medíocre e que projeta a própria mediocridade na esposa. Ele diz isso: eu casei com uma mulher comum para jamais me sentir diminuído. Ela não é muito bonita, nem particularmente inteligente, não tem nada de especial. O curioso é que nós, como leitores, a gente acaba visualizando a esposa dele dessa forma mesmo, né? Como uma mulher mediana, sendo que isso fala muito mais sobre quem narra do que sobre a Yang Yi em si. Mas enfim, o que ele nos diz na sua fala é que parar de comer carne foi o primeiro ato de rebeldia da esposa, algo que ela decidiu por ela mesma e que ele não entendia de onde vinha essa extravagância. A segunda parte do livro é narrada pelo cunhado da Yang Yi, um homem que desenvolve uma verdadeira obsessão por ela. Ele descobre que a Yang Yi tem uma mancha mongólica no corpo, que é uma marca, um sinal de nascença bem comum em recém-nascidos, que costuma desaparecer com o tempo, mas que no caso da Yang Yi, por alguma razão, não desapareceu. Ela ainda tem essa mancha mongólica no corpo. E essa mancha pode ser interpretada como um sinal de imaturidade, como se a Yang Yi jamais tivesse tido a chance de crescer ou se tornar uma mulher plena. Mas também é um sinal de vulnerabilidade. O cunhado é um predador sexual que vai usar a Yang Yi para satisfazer os próprios desejos. Finalmente, a terceira parte é narrada pela irmã mais velha da Yang Yi. Ela vai acompanhar a irmã crescer nas mãos de um pai violento, sofrer com esse pai e se tornar cada vez mais silenciosa e submissa. É nesse ponto da narrativa que a gente entende melhor as motivações da Yang Yi para parar de comer carne. A carne é um símbolo de violência. Ao se recusar a comer carne, ela rejeita tudo de animalesco ou cruel que existe na natureza do homem. Mas isso não vai ser suficiente. O que a Yang Yi realmente deseja é deixar de ser humana. Existe um poeta modernista bem conhecido na Coreia do Sul chamado Lee Sang. Ele viveu na Coreia no período de ocupação do país pelo Japão, um momento de violência extrema, de muita perseguição política. E ele escreveu: "Eu acredito que os seres humanos deveriam ser plantas. A planta como uma criatura incapaz de praticar o mal ou sofrer com a violência." E a autora da Vegetariana, a Han Kang, disse que a Yang Yi foi inspirada nessa frase. Essa é uma personagem que vai enlouquecendo, ela sonha em se tornar uma planta, não precisar mais pensar, não ter mais lembranças e principalmente estar a salvo de uma sociedade que sempre a tratou com brutalidade. É interessante pensar que em uma história que fala tanto sobre a Yang Yi, ela própria não tem a oportunidade de contar a sua história. O pouco que nós sabemos sobre ela vem através da descrição dos seus pesadelos, um acesso aos seus traumas e à sua interioridade. E nesse sentido, a última parte do livro é bastante reveladora, esse trecho que é narrado pela sua irmã mais velha, porque é nesse momento que a gente tem a história narrada na perspectiva de uma mulher. E o que essa irmã percebe é que ela própria poderia ter enlouquecido. A história da Yang Yi é a sua própria história. Encarar a Yang Yi é como se vê em um espelho. Esse foi o primeiro livro sul-coreano a ganhar o Man Booker Prize em 2016. A Vegetariana fez muito sucesso lá fora, foi muito comentado. E aqui no Brasil foi publicado pela editora Todavia. Eu li o livro no Kindle, por isso que eu não estou com ele aqui para mostrar para vocês, mas vou deixar uma foto da capa para vocês darem uma olhada. E, gente,
Que baita leitura, eu tô muito impressionada, eu gostei demais, eu recomendo de todo o coração pra vocês, se vocês ainda não leram. Sem dúvida, A Vegetariana vai estar na minha lista de melhores leituras de 2020. E se por acaso vocês já leram, escrevam aqui nos comentários o que vocês acharam, eu quero muito conversar sobre ele com vocês. Grande beijo pra todo mundo e até mais!